Wesley Moreira. Um abraço, Ponte Nova, um abraço, Dom Silvério e Mariana. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. 17 horas, 2 minutos em Ponte Nova. E hoje, com muito prazer, recebo nos nossos estúdios a doutora Cristiane Dias, ela que é diretora, é isso mesmo? Diretora do PROCON Municipal de Ponte Nova. Eu quero contar uma pequenina história sobre o PROCON. Na época em que Padre Ademir Ragazzi era o prefeito da cidade, nós tínhamos aqui em Ponte Nova o doutor José Geraldo Lhamas como delegado, subdelegado regional. Ele era abaixo do doutor Walter Joviano. E naquela oportunidade, o doutor Zé Geraldo, entusiasmado com o PROCON, cedeu uma sala que funcionava na sede da Polícia Civil aqui em Ponte Nova. E hoje o PROCON cresceu de uma maneira que a Cristiane, com muito prazer, vai estar aqui conosco falando com relação ao PROCON Municipal. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite, Cristiane. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar o nosso trabalho no PROCON, que é um trabalho sério, é um trabalho difícil, diário, mas uma turminha muito aguerrida que a gente tem lá e apresentar um pouquinho do que a gente faz todos os dias. Vamos lá, vamos começar antes das perguntas que a gente tem aqui, vamos falar um pouquinho, Cristiane. O PROCON, ele é municipal. Isso quer dizer que o PROCON de Ponte Nova não pode atender as cidades no entorno de Ponte Nova que não tem um PROCON? É uma dúvida boa, é uma pergunta muito boa e bom para esclarecer para as pessoas da região. Nós seguimos a nota técnica número 3 do Fórum dos PROCONs Mineiros, que afirma que devemos atender consumidores da cidade, consumidores de Ponte Nova e a relação de consumo que se passa na nossa cidade. Então, se a pessoa sai lá de Dom Silvério e compra em alguma loja, algum estabelecimento comercial da cidade e tem algum problema, pode se dirigir ao PROCON que ele vai ser atendido. Mas, se é uma relação de consumo que não passa aqui, é na sua cidade, é em Dom Silvério, é em Alvinópolis, é em Mariana, a Caiaca, cada um dentro da sua própria cidade que deve ser resolvido. Ou direto no judiciário, né? No caso, o judiciário ele tem a comarca que abrange mais cidades, ou você ligando no 0800, né? Você tentando solucionar. Mas mesmo as causas de pequeno porte, Cristiano, vocês não atendem? Não, nós não atendemos. Nós atendemos exatamente isso, a relação de consumo que passa em nossa cidade e os consumidores da nossa cidade. Então vamos deixar bem claro. Ele é municipal. Municipal e todas as compras que o consumidor de Acaiaca, Mariana, Dom Silvério, Jiquiri fizerem aqui Exatamente. Em Ponte Nova e terem a nota, Sim. A documentação completinha, aí o PROCON... Exatamente. E é muito importante também o que você falou. Não adianta você chegar ao PROCON e informar. Eu preciso que você leve toda a documentação. A nota fiscal ela é imprescindível. Nós não temos hábito de pedir nota fiscal na maioria das lojas, principalmente como nós moramos em cidade pequena. Conheço fulano, nunca peguei nota fiscal em tal loja. Gente, é garantia nossa. É a partir dela que nós vamos contar os prazos, né? O que a gente pode pedir até o seu direito. Então, é importantíssimo que você tenha os documentos. Se o produto ele foi para assistência técnica uma vez, guardar a ordem de serviço. É muita gente que chega com as informações, mas não tem nenhuma documentação. Então, é preciso que vocês guardem toda a documentação necessária, compareçam ao órgão de defesa do consumidor. Outra coisa, pessoas que não são, não está no nome delas, por exemplo, uma conta de telefone e quer ser atendida e briga para ser atendido. É preciso, se não for você, né, o consumidor, que pegue uma procuração, que pegue a procuração do consumidor e apresente ao órgão. É extremamente importante para poder ser atendido e muito bem atendido. E sempre vale a pena lembrar, documentado.
Se eu chegar lá sem nada, vocês já descartam, não é isso? Existem algumas situações, Quais? Né? Mas não dá para enumerar. O PROCON, ele não tem, Wesley, uma constância. A gente nunca sabe a nossa rotina, a gente não tem rotina. São N casos que aparecem lá. Mas não adianta, por exemplo, você chegar e falar que a empresa de telefonia está te cobrando R$150 a mais sem levar a conta para a gente poder ver. Isso não adianta. Né? Então, existem algumas situações, a pessoa quer apenas uma informação, a gente atende também, que aí não é necessária a documentação. Mas, para um real atendimento, a gente precisa realmente da documentação. Doutora Cristiane, muitos casos são resolvidos? Sim, nós temos um alto índice de resolução. O nosso número de atendimentos tem aumentado muito. O PROCON de Ponte Nova já está, esse ano, em quase 1.600 atendimentos, fora os retornos, que a gente não contabiliza. Né? E às vezes alguma pessoa que chega para fazer alguma pergunta e opta por não deixar nenhum registro. Existem pessoas que chegam e às vezes vêm de fora e a gente informa que às vezes a gente não registra. Então, tá mais ou menos uns 1.600 atendimentos. Mas, doutora, já aconteceu o caso de chegar alguma pessoa dessas cidades no entorno de Ponte Nova que vocês não atendem? Vocês também dão uma explicação? Você tem que procurar o judiciário? Sim. Ninguém sai de lá sem uma orientação. Né? Acontece, às vezes a pessoa fica nervosa com a resposta, a informação que a gente dá, informando que não pode atender, acontece. Né? Vem aqui à toa. E às vezes, quando acontece isso, a pessoa não quer nem escutar. Mas se é uma pessoa que realmente procura o seu direito, entende que é um PROCON municipal e nós orientamos muito bem orientado, aí nós já encaminhamos para o órgão competente. Ponte Nova tem o seu PROCON municipal. Sim. Existe alguma lei, alguma impossibilidade de cidade menores portes ter o seu PROCON? Não tem nenhum problema. Inclusive, o PROCON estadual, que é o Ministério Público de Minas Gerais, lá eles já existem, eles estão com projetos de implantar PROCONs regionais. Né? E seria muito interessante, porque às vezes juntam algumas cidades próximas e facilita o acesso da população. E tem possibilidade de Ponte Nova ter esse regional? Não, possibilidade sempre existe, né? Exatamente. Né? Basta os prefeitos da região, junto com o Ministério Público, conversarem para determinar. Mas hoje, doutora Cristiane, você tem uma estrutura boa para trabalhar no PROCON? O PROCON está ficando pequeno pelo número de atendimentos que nós... O espaço ali é meio acanhado mesmo. É um espaço pequeno para o nosso número de atendimentos. Né? Quem sabe aí mais para frente melhora. A falta de pedido não é. A gente continua trabalhando exatamente pelo nosso trabalho estar crescendo. Está ficando pequeno o nosso espaço e aí trabalhando, acho que tem tudo para melhorar. Você me falou que vocês têm uma parceria com a Faculdade de Direito de Ponte Nova? Na verdade, o PROCON tem 5 estagiários que são da Faculdade Dinâmica. Eles são conveniados, né? Mas eles são pagos pela prefeitura então municipal. Para se trabalhar no PROCON, você faz esse processo de parceria seletivo? É um processo seletivo. Acontece um seletivo também? A gente divulga na faculdade, qualquer aluno levando ao PROCON o seu currículo e suas notas, a partir dessas notas é feito um processo seletivo. Logicamente, a gente tem casos e casos. Qual é o caso mais difícil que você já resolveu no PROCON de Ponte Nova? E qual é o caso que você achou assim mais engraçado? São muitos, Wesley. São muitas histórias diárias que aparecem no PROCON. Um dos casos mais difíceis e mais emblemáticos que nós tivemos, eu falo que esse a gente não esquece, aparecem pessoas com vícios em veículos, mas nós conseguimos, nessa feita, é muito difícil conseguir pelo valor alto e às vezes é necessária uma perícia e nós conseguimos, o consumidor ele tinha todas as provas, ele tinha filmagem que o carro dele estava numa situação
muito difícil e obtivemos êxito. Aqui continua? Mas é uma coisa, assim, é raro, mas casos engraçados são vários, assim, diariamente aparecem situações que a gente fala, meu Deus, será que é verdade? que é verdade? Mas a gente está lá para atender, são muitos casos. Como é que é a estrutura do seu PROCON hoje, doutora? O PROCON Municipal de Ponte Nova, ele é situado na Rua Cantídio Drummond, e nós possuímos 2 salas, as salas já se tornaram poucas devido ao número de atendimentos e fizemos em um espaço mais 2 salinhas de atendimento, 2 mesinhas de atendimento. Então existe a sala de audiência, a cozinha, o banheiro, a estrutura física e a recepção. Com estrutura de pessoal, nós temos 5 estagiários, 1 fiscal e 1 servidor no momento. Doutora, qual é o processo que o PROCON usa para notificar as empresas? Então, existe a possibilidade de conciliação antes sim, de se partir para outra instância? Sim. Aqui no PROCON, nós temos uma ideia exatamente da conciliação o mais rápido possível para evitar demandas. Evitar demandas é muito bom. Esse estresse, exatamente. Esse estresse que as pessoas passam, esse estresse, esse nervoso que as pessoas chegam ao órgão, Wesley, é muito complicado pra gente. A gente tem que aprender a lidar com isso também. Eu falo muito com os meninos, a gente tem que deixar os nossos problemas do lado de fora e focar nos problemas dos nossos consumidores. Lá no PROCON, a pessoa chega, a gente tenta um contato telefônico inicial. Entendi. Se a gente obtém êxito, que muitas vezes, nesse contato telefônico a gente obtém, encerra-se por aí. Caso seja uma empresa que já não nos atenda no telefone bem, que a gente já sabe que é uma empresa que não resolve no telefone, que existem, o nosso dia a dia, os dados vão nos mostrando isso. Nós temos o SINDEC, nós utilizamos esse sistema que é interligado a Brasília, o Ministério da Justiça. Então, nós temos todos esses dados em mãos. Caso a gente não obtenha êxito, geralmente essas empresas que não nos atendem, a gente já abre uma carta de investigações preliminares, que é uma notificação para a empresa para em até 10 dias ela nos responder. Se essa empresa não responder positivamente ou for uma resposta que o consumidor não aceite muito, nós já instauramos o processo e designamos uma audiência, o processo administrativo e designamos uma audiência. Caso seja uma resposta positiva, nós já encerramos nessa carta de informações preliminares. E tendo essa audiência, essa instauração de processo administrativo, tendo a conciliação, nós já encerramos o processo como atendido. Essa empresa vai para uma lista de reclamações fundamentadas, que a gente lança anualmente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que ele obriga essa lista anual ser lançada. Não fala nem ser anual, né? Tem outros períodos, você pode lançar em menor tempo, mas nós lançamos de acordo com o que o Ministério da Justiça determina, que é no Dia do Consumidor, em março de todo ano. Entendi. Então, ele vai para essa lista, para esse cadastro de reclamações, ou fundamentada, atendida, ou não atendida. Se ela for não atendida, ela vai para o topo do ranking de empresas que não atendem o consumidor. Vão para essa lista, vai ser divulgada, além de uma multa, de uma sanção que o PROCON de Ponte Nova multa. É um dos únicos PROCONs de Minas, alguns autorizados, outros não sei por qual motivo, mas nós multamos as empresas. Inclusive, temos um fundo e temos um conselho para gerir esse fundo. Ele é gerido por um conselho. Então, o trâmite ele é todo esse. Ele vai para um cadastro de reclamações atendidas ou não atendidas. Beleza, 17h15, nós vamos para o primeiro intervalo comercial. E na sequência tem a doutora Cristiane aqui conosco. Até já. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto pela TV Educar de Ponte Nova, recebendo hoje a doutora Cristiane Dias, diretora do PROCON Municipal, é bom falar, PROCON Municipal de Ponte Nova. Doutora, vamos falar um pouquinho com relação à banda larga.
E isso tem causado muita estranheza no meio do comércio, dos empresários e de todo mundo hoje que trabalha com a internet. Sim, e os PROCONs já se manifestaram completamente contrários a essa mudança, a essa alteração, e vamos continuar nos manifestando, porque, além de tudo, fere o Marco Civil da internet, né, que fala que a internet é um bem essencial, e a Associação de PROCONs, a Associação PROCONs Brasil, tem participado de grupos de trabalho no Ministério da Justiça. E, inclusive, eu queria convocar todos vocês, consumidores, que a curto prazo estará no site da Anatel uma consulta pública sobre essa mudança, sobre essa alteração. Então, para a gente se manifestar da maneira que a gente acha que é a que deve ocorrer, que seria a não alteração, a não mudança, que é o que os PROCONs defendem, defendendo o consumidor, inclusive os fornecedores. Muita gente hoje trabalha só com a internet, né? Os e-commerce que tem aí são muitos. Então, a gente é totalmente contrário, já nos manifestamos, repudiamos essas manifestações do presidente da Anatel, não concordamos, é uma agência reguladora que, né, a gente não tem muito o que falar como defesa. Então, solicitamos, peço a vocês que mantenham alertas, observem, a gente não tem a data exata, mas nós estamos divulgando para que fiquem atentos a essa consulta pública e se manifestem. Manifestem para a nossa própria defesa, para ajudar os órgãos de defesa do consumidor, ajudar as instituições com dados, com mais informações, o que vocês puderem. Então, vamos deixar claro aqui, doutora, que eles estão querendo limitar a internet. Limitar a internet, que hoje ela é por velocidade. E eles querem colocar como pacote de dados. É igual no nosso celular. Né? Que o nosso celular, se o nosso pacote de dados, se ele não, dependendo do seu contrato, se é um contrato mais antigo, não, mas se é você compra o pacote de dados, se ele termina, acabou. Ou seja, favorecer os grandes empresários. Exatamente. Então, você imagina tirar hoje... da gente que está aqui sofrendo para levar para os grandes. Né? Exatamente. Você imagina hoje que você tem um filho que mexe na internet na sua casa, você estuda por a internet, as faculdades à distância, e você vai ter isso reduzido e cortado. É muito complicado. Então, existe o Marco Civil da internet, que é recente também, então está ferindo isso. Então, nós estamos totalmente contra, a nossa manifestação é totalmente contrária, sempre defendendo o consumidor. Então, eu peço que todos os consumidores fiquem atentos e manifestem lá no site da Anatel. Doutora, o que é o marco? O Marco Civil da Internet foi uma lei que demorou muito para ela ser aprovada, e ela vem trazendo algumas regulamentações da internet, inclusive crimes e entre outros. E ela fala que a internet ela é um bem essencial, fala que para poder haver cortes de internet é só quando não paga, no artigo 7º ele fala isso nessa lei. Então, ela vem regulamentando a utilização da internet, porque não tinha nada falando sobre isso. Está fora aqui do nosso script, mas e o Zap, o WhatsApp? Tem a possibilidade também de ser aí cortado, doutor? Pois é, o problema é a internet, né? Ele faz para ele é utilizado atrelado, exatamente. Então, temos que ficar muito atentos e manifestar. Nós não podemos só... A gente tem mania, Wesley, de manifestar em locais impróprios. Impróprios e depois que a coisa estourou. Né? A gente vai para uma rede social, a gente vai no rádio, a gente manifesta, mas o local correto, que é onde a gente deve levar a informação, a gente não leva. Né? Eu falo muito isso porque a gente vê que as pessoas reclamam de determinadas situações, mas não levam exatamente... Existem as exceções, né? Estou falando no contexto geral. Então, a gente tem que manifestar no local certo, no local que a gente vai ser ouvido, no local que o que a gente escrever, as pessoas vão ler e vão dar valor. Então, ficar bem atento a isso. Já que a gente está falando de internet, doutora Cristiane, se eu fizer uma denúncia de alguma empresa em Ponte Nova, não pode ser via internet, não. Eu tenho que marcar presença no PROCON, não é isso? Wesley... Ou pode ser feita via internet?
O problema é que pela internet você não leva a documentação, a gente não escuta. Dependendo da situação, a gente até atende. Mas a maioria das vezes a gente pede a pessoa para comparecer ao órgão porque a gente quer ouvir o que ela está falando. É muito diferente você escrever e eu vou interpretar da minha maneira. Né? A gente faz atendimento, sim. Online. Tá? Mas devido ao número grande de atendimentos que nós temos, devido os poucos funcionários que nós temos, a gente, às vezes, não vai conseguir atender da maneira que deve ser atendido. Então, a gente pede, né, que, se comparecer, a gente já vai tentar resolver ele naquela hora. Você já vai tentar sair, nós já vamos tentar que você saia dali com o seu problema solucionado. Isso é você importante. Já foi no Procon? Já fui. Né? Sai com pelo menos uma informação, com pelo menos meio caminho andado. A gente não tem uma pessoa que fique na internet para fazer isso pra gente. A gente não tem um funcionário, a gente não tem um servidor público que faça isso, né? São muitos atendimentos no dia. Então, a gente pede para um atendimento melhor, para um atendimento individualizado. Compareça ao órgão, leve a documentação, leve um comprovante de residência também, isso é muito importante. Né? Então, para facilitar e para ser um atendimento mais personalizado. Tem coisas que você não escreveu, que se a gente entrar em contato com a empresa, ela vai questionar, eles vão perguntar. Claro. E você não está ali. Então, por isso que depende da situação, não são todos. Já que a gente está falando em limitado e ilimitado, como é que é o atendimento do Procon Municipal de Ponte Nova hoje? É através de fichas, né, da senha que você chega? Tem limite de pessoas e o horário de funcionamento? Nós não limitamos o atendimento. O horário de funcionamento lá é de meio-dia às 4. Exatamente porque existem casos que ultrapassam as 4 horas, existem casos que ultrapassam as 6 horas. Isso, né? Nós já ficamos, já tivemos dias de pico. Como eu te falei, lá não tem rotina, Wesley. Entendi. Lá você entra e não sabe como vai ser seu dia. Você agradece a Deus a oportunidade de estar trabalhando. Lógico. Né? É isso que a gente faz todos os dias. E nos colocamos à disposição dos consumidores, mas a gente não restringe. A pessoa chega, ela retira a senha, ela passa por uma triagem. Nessa triagem que a gente vai verificar se é uma relação de consumo, se não é. Muitas coisas chegam lá e não são relação de consumo. Como, por exemplo? Casos de família, INSS, de trabalhistas, acontece de chegar e a gente ter que orientar onde a pessoa vai. Exatamente. Então, e se a relação de consumo passou na cidade, se o consumidor mora em Ponte Nova, então ali vai ser verificado, vai passar para o atendimento e existem atendimentos que demoram. Às vezes a gente até que não tem demorado nos nossos atendimentos, mas tem atendimento que demora e a pessoa fica, tá demorando. Demora. Você não quer um atendimento individualizado na hora que você entra? É claro. O da frente também. Então, verdade. Assim, eu falo muito com os meninos, a gente tem que atender bem. Né? E esse atender bem, ele às vezes demora um pouquinho. Então é só ter paciência que você vai ser atendido. Os meninos são muito atenciosos, vão ouvir direitinho seu problema. E o atendimento, se você chegar até as 4 horas, é atendido. Depois das 16 não é mais. Aí a porta fecha, nós atendemos quem está lá dentro. Senão não dá conta, senão você vai à noite adentro. Exatamente. É verdade. São 17, pela manhã funciona também? Não, o nosso horário é de meio-dia às 4, o atendimento. O atendimento. Mas tem expediente pela manhã ou não? Não. Tem também não, né? São 17 horas mais 26 minutinhos em Ponte Nova. Nós estamos recebendo nossos estúdios a doutora Cristiane Dias, ela que é a diretora do Procon Municipal de Ponte Nova. Ô Cristiane, o Procon de Ponte Nova, ele faz conexões com o de Manhuaçu. Vocês encontram, tem um local certo de encontro? Sim. Capacitação, tem tudo? Sim. O Procon MG, que é o Procon estadual, o Ministério Público, ele realiza encontros técnicos e fóruns. Nós temos o Fórum dos Procons Mineiros. Nós temos uma representação, nós temos presidente, nós temos secretários. O Fórum dos Procons Mineiros hoje é presidido pela doutora Tainá, que é do Procon de Ubá. De Ubá. E é feita a eleição, né? Cada PROCON tem direito a um voto. E existem os encontros e os congressos. Agora mudou o nome de encontro técnico para os congressos que nós temos. Eles são feitos geralmente 3 vezes
ao ano. Esse ano que não fizemos nenhum ainda, e por ser ano eleitoral vai dar um pouquinho de alteração. Salvo engano, Wesley, em agosto teremos um. E o PROCON de Ponte Nova, eu tenho muito orgulho de falar isso, foi escolhido entre os PROCONs de Minas, juntamente com o PROCON de Contagem. Nós participamos do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós participamos da mesa para decidir, para gerir o dinheiro do fundo estadual, que é no Ministério Público. Então, foram nomeados pelo Procurador-Geral 2 PROCONs em Minas, e foi o PROCON de Ponte Nova, né? Eu que estou lá representando, tomei posse junto com o PROCON de Contagem. E o mandato do representante do PROCON, que é a de Ubá, a doutora Tainá, vale para quantos anos? 2 anos. Depois você pode ser candidato. Né? Muito bem, Ponte Nova, 17 horas mais 28 minutos. Lembrando que em breve a TV Educar vai chegar com o programa Comendo a Bola Esportes. Nós vamos falar, tá na hora do papá, vai ter de tudo no Comendo a Bola Esportes, hein? Aguarde aí, programação vai sair em breve. Nós vamos para mais um intervalo comercial e na sequência a doutora Cristiane continua falando sobre PROCON. Até já. Olha aí, 17 horas mais 31 minutos em Ponte Nova, de volta com o programa Espaço Aberto, recebendo hoje a doutora Cristiane. Estamos falando do direito do consumidor, PROCON. Doutora, agora nós vamos passar a seguir aqui a pauta do programa. Um produto pode ser trocado, mesmo que não tenha problemas, apenas em caso de insatisfação ou repetição de presente? Wesley, essa é uma dúvida recorrente, é uma dúvida diária e é muito bom a gente ter a oportunidade de explicar. Quando você compra um produto e ele apresenta um vício, um problema, a loja e o fornecedor, que é o fabricante, eles têm até 30 dias para que seja prestada assistência técnica e o produto volte em perfeito estado de funcionamento. Porém, quando você compra uma blusa, por exemplo, e ela simplesmente não te serviu, a loja não é obrigada a trocar. A não ser que a gente mora numa cidade pequena, né? Eu vou falar o que acontece geralmente aqui em Ponte Nova. Você conhece o dono da loja, você já tem hábito de comprar naquela loja, então tá escrito na etiqueta assim, ó. Em até 7 dias, troca mediante a etiqueta. Ou então, tem um cartaz na loja e fala assim, troca em até 3 dias. Se ele ofertou, se ele ofereceu isso para o consumidor, ele tem que cumprir. Então, a lei, ela fala, a troca é em caso de vício. Porém, deixa essa ressalva, se há essa oferta da troca, porque a gente mora numa cidade desse tamanho, se a gente não conseguir dialogar, não vai funcionar, né? Então, geralmente, as lojas fazem isso com a gente, conhece todo mundo sem problema. Mas é bom que a gente saiba, porque às vezes a gente vai numa cidade grande e adquire uma blusa, vou trazer para o fulano em Ponte Nova. Na hora que chega aqui não serve, aí na hora que você chega lá, não quer trocar. Não é obrigada a trocar. Isso acontece demais. Muito. É obrigada a trocar se a pessoa falou lá com você que você poderia, se tem um cartaz escrito, se tem uma etiquetinha falando, aí é obrigado. Mas se não, ele não é obrigado. Deixa isso muito claro, porque isso é uma pergunta que as pessoas fazem direto, exatamente. Doutora, se o produto é comprado em uma loja de uma grande rede, a troca pode ser efetuada em outra unidade, como os grandes magazines? Exatamente. Isso é outra dúvida recorrente. Às vezes a pessoa vai na capital e compra e chega aqui, a loja não quis trocar para mim. Isso vai de acordo com a loja, né? Até porque tem todo um sistema de estoque, tem todo um procedimento com relação a você saber o que está em uma loja, o que está na outra. Então, se as lojas se convencionam, se há essa oferta também, tem que ser cumprida. E às vezes até por liberalidade, por uma cortesia, né? Hoje em dia tá difícil vender, segundo os comerciantes, né? Tem que ser artista. Pois eu tô olhando o lado do consumidor, claro, sempre. Sempre. Né? Mas
se acontecer por liberalidade ou por uma cortesia, não vejo por que não trocar. Não trocar, né? Exatamente. Principalmente nessas grandes redes acontece Exatamente. isso, né? Doutora Cristiane, como trocar produtos comprados pela internet ou pelo telefone? Pois é, internet e telefone. Muita atenção primeiro para comprar pela internet, né? A gente vê casos diários de pessoas que às vezes compram um site que nunca ouviu falar. Cai no conto do vigário. No conta do vigário, pagando o boleto, pagamento à vista. E a empresa não existe, o CNPJ não existe, então a gente rebola lá para tentar solucionar o caso. Então, assim, primeiro, entre no site do Ministério da Justiça e joga lá no nosso Google lá, reclamações fundamentadas Ministério da Justiça. Lá você vai ter acesso a todas essas empresas que nós lançamos anualmente no cadastro do Brasil inteiro. Então, vai ter um ranking. Você vai conseguir ver se essa empresa se encontra nesse cadastro de reclamações fundamentadas, para você verificar. Outra dica são esses sites comuns de reclamação. E temos hoje um site que eu quero falar também, que é o consumidor.gov, que as pessoas que moram nas outras cidades podem utilizar. É o www.consumidor.gov.br. Você entra lá, faz o seu cadastro, são mais de 300 empresas cadastradas. Essas empresas têm de 7 a 10 dias para te prestar as informações. Então, essas pessoas que moram nas cidades aí que a TV Educar chega e a relação de consumo não passou aqui, podem entrar no site e ver se a empresa está cadastrada. E, a partir desse cadastro, verificar o ranking. Tem lá a porcentagem, a coisa. De reclamações. E de reclamações, exatamente. Agora, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o consumidor ele tem até 7 dias após a compra ou da chegada do produto para, sem qualquer explicação, devolver o produto e receber o dinheiro de volta. Não precisa falar que o produto não te serviu ou que o produto apresenta um problema, nada. Eu só olhei para o produto, é porque eu não tive acesso a ele para adquirir o Wesley. Entendi. Então, eu não vi que produto que é. Então, às vezes, você vê uma foto... é de um jeito, ele chega aqui, é de outro. Então, você tem esses 7 dias de arrependimento, que é o que a gente fala, e a sem qualquer explicação. Empresas que comercializam pela internet são obrigadas a dar esses Elas 7 dias? São obrigadas, todas as empresas pela internet ou por telefone, ou seja, pelo que for. Só fazendo um parênteses, nós temos um caso recorrente aqui em nossa cidade, que é o golpe do colchão. Que as pessoas vão na porta da sua casa para te vender um colchão, que é simplesmente um negócio que você coloca aqui nas suas costas, ele faz uma massaginha. Magnético. Magnético. E ele custa, nos magazines, R$200, 200 a R$300. E essas pessoas vão na porta da sua casa, usando de um charlatanismo incrível, de um poder de persuasão incrível, e conseguem vender para você por até R$1.800. Nossa Senhora! São muitos casos, mas são muitos casos que nós... Não, mas muitos de N empresas diferentes. Inclusive, divulgamos na imprensa, a imprensa sempre muito solícita com o PROCON, isso aí eu tenho que agradecer todos os órgãos, a TV Educar é muito atenciosa com a gente, os jornais da cidade, então nós divulgamos, as rádios, nossa, demais, a gente só tem a agradecer a parceria, a cumplicidade, que todos têm, assim, essa acreditar no PROCON, isso eu acho que é muito bacana. E nós tivemos uma divulgação muito grande, diminuiu um pouco depois da nossa divulgação, mas enfim, essas pessoas que compraram esses colchões dentro do prazo de 7 dias, a gente consegue mais fácil. Mas não é só por isso, a gente vai por outros meios também, por causa do preço, né? Por causa do que eles prometem cura, eles prometem uma cura que não é cumprida, que não existe. Então a gente consegue pegar por outros artigos do Código de Defesa do Consumidor também. Mas eu falo assim, é mais fácil os 7 dias de arrependimento em qualquer circunstância que você não vê. Se você não viu o produto, se você não visualizou, não se esqueça desses 7 dias. Você falou aí um dado interessante, que muita gente caiu no conto do vigário dos colchões aqui. Vocês conseguiram identificar as pessoas? Assim, nós divulgamos e muita gente nos procurou. Muita gente às vezes utilizou, então foi ao médico, chegou no médico lá e o médico falou assim, isso aí não resolve para nada. Eu tô falando assim, as pessoas que venderam, a polícia algumas conseguiu sim, identificar? Encaminhamos para a polícia um ofício, eu não sei que patamar que está a investigação, mas foi encaminhado para a polícia.
foi um ofício com assim, todas as empresas, então nós já encaminhamos. Essas pessoas são muito bem preparadas, né, Cristiane? É demais, é impressionante. É um poder de convencimento inacreditável. É verdade. São 17 horas mais 40 minutos em Ponte Nova. Produtos de mostruário podem ser trocados também, doutora? Podem. É outro assunto muito pertinente. Muito. Sabe o que acontece? Você viu aqueles feirões de final de ano? Que aí coloca assim, queima tudo do mostruário. Total. Aí coloca lá assim, às vezes até na nota fiscal vem escrito assim, não trocamos produto. Por que não? A não ser que o vício seja informado. Vamos supor, o produto de mostruário está com amassadinha, uma máquina de lavar está com amassadinho assim na frente. Aí o consumidor, quando ele vai levar, ele é informado daquele amassadinho. Aí ele não pode reclamar. Mas do funcionamento da máquina, ele pode reclamar. Entendi. Ele não pode reclamar do que ele tinha ciência, do que foi informado a ele quando ele foi adquirir. Mas isso não tinha que ser informado? Sim, geralmente por escrito, né? Para facilitar e para evitar. Né? Beleza, então esses queimões também que existem aí, pode... Pelo vício, né? Pelo vício. Igual eu falei, não é porque eu não gostei na hora que eu cheguei lá em casa que eu vou conseguir trocar. Não é isso. Mas se ele apresenta um vício, a maquinazinha lá da máquina de lavar, o motor não está funcionando. Aí eles têm até 30 dias para tentar consertar. Se não consertar, aí você tem direito. São perguntas interessantes que o consumidor tem que estar atento e muito atento, porque vivemos dias difíceis, principalmente no que se trata isso aqui, né, Alexandre? Grana. Doutora, o que deve fazer se o produto entregue é diferente daquele oferecido pelo fornecedor? Primeira coisa que o PROCON solicita, que é necessário, antes de procurar o órgão de defesa do consumidor, o consumidor ele deve voltar ao estabelecimento e tentar solucionar o problema. Muitas vezes, você evita um desgaste, você evita uma demanda, você evita tempo. Quando você chega na loja e o próprio gerente já resolve, fica tudo mais fácil. Caso ele não solucione, chegue ao PROCON com o nome da pessoa que te atendeu, o horário que você foi, isso é muito importante. E se for alguma demanda via telefone, alguma coisa que pegar o número de protocolo é extremamente importante. Então, assim, a primeira coisa, comparecer à loja, tentar solucionar e, se não houver solução, procurar o órgão de defesa do consumidor para exigir o cumprimento da oferta, né? Ou o dinheiro de volta, ou o cancelamento da compra, porque de acordo com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. É importante demais, gente. Nós vivemos num mundo hoje globalizado, então a gente tem que ficar muito atento. Cristiane, qual o problema que gera mais demanda hoje em dia no PROCON de Ponte Nova? Vamos ver se você adivinha. Telefone. Celular. Bancos. Bancos está crescendo assustadoramente. É um absurdo que o banco faz também, tá, Cristiane? Nossa Com Senhora. certeza. Mas a nossa demanda maior ainda é com relação a telefonias. Inclusive, fazer um alerta para idosos, principalmente idosos, né? Porque a gente verifica com mais facilidade. Mas esses telefones que são pré-pagos, muita gente chega lá e fala assim: tá comendo meu crédito, né? É exatamente desse jeito. Então, assim, não ficar clicando. Às vezes chega aquelas mensagens de oferta pra gente, não ficar clicando naquelas, aceitando, não. Eles fazem de propósito, exatamente. Né? Poder... E caso tenha alguma coisa que você tenha adquirido sem saber que você adquiriu, procure o PROCON. Primeiro ligue lá na operadora, tente solucionar, anota o número do protocolo, procure o PROCON com esse número de protocolo, que a gente vai tentar solucionar para vocês. E na questão de alimentação, existe muita demanda também no PROCON? Porque a gente vê aí, não sei se é o caso de Ponte Nova, eu já vi, em Ponte Nova eu já vi, mas eu, como fico pouco aqui, a questão de alimentação a gente vê, às vezes a pessoa compra um produto, vamos lá, compra lá um refrigerante. Aí você vê na validade dele, está todo raspado. E vê que o preço está muito diferenciado do que o comércio está fazendo no dia a dia. Existe reclamação? Muito pouco, Wesley. É outro perigo que a gente corre. A gente tem produto vencido. A gente tem uma fiscal
E a gente está fazendo capacitações também nesse sentido, mas a gente tem fiscalizado muito preço, principalmente a divergência de valores, para não haver. Eu peço aos consumidores que vocês são o olho do PROCON na rua. É claro. Né? O PROCON não tem olho para tudo, não. Nós temos uma fiscal. E a gente não dá conta do serviço todo. Então, eu peço a todos os consumidores, caso vejam uma demanda, levem pra gente, mas tente provar isso que você está falando, não é que a gente duvida de vocês, não, mas é pra gente sustentar isso, né? E leve pra gente, vai ser um prazer atendê-los, a gente tenta ir pra frente, às vezes não vai acontecer com a gente, mas pode acontecer com um amigo, um parente, então é muito importante. Muito importante mesmo. Gente, antes de ir para o intervalo comercial, quero dar uma nota de falecimento da ex-primeira-dama do município de Ponte Nova, a dona Nídia Sete de Barros Alvarenga, que faleceu aos 96 anos, no último dia 10, no Rio de Janeiro. O corpo dela foi velado no cemitério do Caju e foi, logo após, no outro dia, às 13 horas, no dia 11, foi cremado também no Rio de Janeiro. Então tá aí a nota da ex-esposa e também chefe de gabinete do prefeito Sete de Barros, que comandou Ponte Nova nos anos de 1982 até o ano de 1988. Vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho com o último bloco do programa Espaço Aberto. Até já. 17 horas mais 47 minutos em Ponte Nova. Vamos agora para o último bloco do programa Espaço Aberto. Doutora, como é o processo para iniciar uma demanda no PROCON? Primeiro, procurar o seu fornecedor, né, tentar fazer um acordo. Caso não faça, procure o PROCON com o protocolo, com o nome da pessoa que te atendeu. E aí nós vamos iniciar, ou seja, ou num telefonema, ou numa carta de investigações preliminares, ou até numa reclamação direta, dependendo da empresa. O que fazer? Gastar ou planejar? Eu gosto de gastar, mas não estou tendo. Não está tendo e a situação não está muito boa para ninguém, péssima, né, Wesley? Então, a gente sempre orienta planejamento. Nós temos atendido pessoas que estão completamente superendividadas. Tentamos ajudar a solucionar a vida financeira, tentar fazer um acordo melhor. Inclusive, teve um feirão recente do Ministério da Justiça, a gente divulgou. Estavam com valores bons, valores menores, da maneira que a pessoa conseguiria adimplir seus compromissos. O planejar é sempre muito importante e o melhor. Em todas as questões. Exatamente. Né? Sempre. Pensar bastante, é necessário, eu preciso, né? Fazer as contas, sentar com a família. Eu acho que a gente começa a ensinar dentro de casa. É verdade. Né? E minha mãe sempre falava muito isso comigo, eu não posso... Esse mês a gente não tem condições, então a gente aprende a ouvir nãos e depois a gente aprende a falar os nãos. Qual é a melhor forma de evitar o superendividamento? Aí, Alexandre, isso é para nós, hein? Pois é. O superendividamento está muito em alta e é muito preocupante, está cada vez pior. Então, assim, eu sugiro umas perguntinhas básicas que você deve fazer a você mesmo. Eu preciso do produto? Ele é realmente necessário? Ele é indispensável? Eu tenho como colocar outra coisa que seja, às vezes, um preço inferior no lugar? Eu tenho informações suficientes sobre esse produto? Ou eu ouvi, fulana me indicou. A gente tem essa mania, né? Muito. Fulana me indicou, fulana me ensinou, falou que ele é muito bom. Mas o que é? É realmente necessário? Outra pergunta que você deve fazer, eu tenho que comprar agora? Na hora que você faz essa pergunta, você já ultrapassou outras duas. Já. Então, você tem que verificar se realmente você vai conseguindo ultrapassar para fazer essas perguntas. E a mais importante de todas, essa compra ela vai comprometer o meu orçamento? E é muito importante no superendividamento você comparar preços, fazer uma pesquisa mesmo. Hoje em dia a gente tem preguiça de fazer isso. A gente fala, eu gosto daquela loja, eu gosto daquele supermercado. Gente, nós somos preguiçosos. Demais.
Muito. Vai dar conta. Então, assim, olhar, aproveitar a promoção. Às vezes a pessoa que não faz aquela compra mensal e vai lá devagarzinho no supermercado compra um hoje, pega a promoção hoje, ela sai no lucro. Então a gente tem que ter, eu sei que hoje em dia a nossa vida é corrida, eu sei que não dá tempo, eu sei que é difícil. Mas a situação não está boa. Permitindo, né? Exatamente. Então, comparar bastante preço, observar bastante essas coisas. E é bom que você faz um exercício físico. Exatamente. Né? Dá uma caminhada, né, Cristiane? Exatamente. Esse aqui você vai ter que responder bacana. Os cartões, os benditos cartões de crédito costumam aparecer como vilões do superendividamento. Sim. Isso aí eu assino embaixo. Pois é. Cartão de crédito ele é muito bom se você souber usar. Eu não tenho cartão de crédito. Aí outro dia um moço até me perguntou, falou assim, você falou isso no rádio que você não tem cartão. Cada um se educa da maneira que acha melhor. Eu sou muito, assim, eu faço minha tabelinha de preços lá em casa, a gente faz um orçamento doméstico, o que pode, o que não pode, o que sobrou, o que não sobrou. Isso é muito importante também. Fica pão Pega duro? uma tabelinha, fica. E fica pão duro? Fica. Quem quiser, pode ir lá no Procon, a gente tem um modelinho de tabelinha. Modelinho simples, pode passar lá e pegar. Modelo simples, você pode fazer no Excel, se você não tiver tempo. O que você tem, o que você não tem, o que você pode, o que você não pode. Isso é muito importante. Então, o cartão de crédito, ele é um vilão se você não tiver controle do seu orçamento doméstico. Ele vira um vilão. Você já viu que na fatura do cartão vem escrito assim, letras garrafais, o valor mínimo para pagamento, e numa letra bem miudinha, o valor total? Isso é para induzir o quê? Você a gastar e pagar o valor mínimo. Por quê? Vai gerar juros em cima daquilo. Sabe quanto que foi os juros do mês de maio? Se você somar os juros do mês de maio para o ano total, vai dar 474% ao ano. Brincadeira, Você tem noção do que é isso? Isso não tem um paradeiro, não? Então, quer dizer, ninguém vai querer ficar pagando juros em cima de juros, você não vai conseguir adimplir o seu compromisso. Então, existem algumas dicas que a gente dá, que é sempre isso. Primeiro, você não achar que o valor do seu cartão de crédito, ele é um valor a mais no seu orçamento. Tem gente que acha, bacana. Né, acha que é uma renda extra. Limite que é lá de 5 mil, vamos, ó. Ele não é, a fatura vai chegar. Aí vira uma bola de neve. Exatamente. A gente acha que é um dinheiro de plástico que não vai chegar. E ela chega, gente. Nossa Senhora! Ela chega e na hora que ela chega... Numa velocidade... O susto é muito grande. É verdade. Né? Esse parcelamento que... Você já reparou hoje que na hora que você chega no supermercado, que é uma compra mensal, a pessoa vira e fala assim, você quer parcelar de quantas vezes? Você já reparou quantos meses que seu orçamento está comprometido? Não pode, gente. Não pode. Mês que vem você vai fazer compra de novo. Seu filho vai te pedir uma coisa de novo. Como é que você vai fazer? Então, ele é muito bom se você utilizar nesse sentido. Efetuar o pagamento correto, o valor total, no dia certo, porque os juros dele são altos, são exorbitantes. E assim, se você não souber usar ou se você não puder usar, cancele. Se você quer fazer uma renegociação, cancele. Gente, tem gente que chega lá procurando uma renegociação do cartão, mas não quer cancelar. Ele vai continuar gastando. Como é que você vai pagar a renegociação e gastar? Tem jeito. Não. Então, assim, é uma orientação que a gente faz. Pague o valor total. Não entenda isso como uma renda extra, como uma renda a mais, um valor a mais que eu tenho para gastar. Pague o valor bem certinho. Se ele bem utilizado, ele é de grande valia, não dá problema nenhum. É verdade. Cristiane, dicas e cuidados para renegociar dívidas. Pois muita gente, quando vai ligar um cartão na financeira, que for para poder fazer a renegociação, aceita o primeiro valor de renegociação, sem saber que você que se tem condição de adimplir seu compromisso. Está criando uma nova dívida, né? Então, a gente pede que antes de você entrar em contato com uma financeira, com um cartão, com o Procon, faça primeiro na sua casa seu orçamento doméstico. Analise isso muito bem analisado, valor, o que você tem para pagar, o que você recebe, bem certinho, para você ver o que sobra para você fazer uma renegociação. Não adianta você renegociar
só para poder ficar livre. A gente tem essa coisa, né, de ficar livre e não conseguir pagar. Depois, na hora de você fazer uma outra renegociação, vai ser pior. Vai ser muito pior. Os valores são muito mais altos, a gente não consegue um valor menor. O dia a dia nosso mostra isso. Pessoas que fizeram acordos e não cumpriram esses acordos, na hora de você fazer uma nova renegociação, os valores são muito mais altos. Tem mais uma pergunta aqui. Dicas para a saúde financeira. Eu acho que é o planejamento. Exatamente. Né? O planejamento, evitar essas formas de superendividamento. A gente tem mania de não pensar no amanhã, Wesley. A gente não pensa. Principalmente, vou dar um exemplo de todo ano que acontece. Em janeiro você tem que pagar IPVA, Nossa você tem que pensar que já vem o IPTU e você tem que pensar que vem material escolar da criança. Nossa Aí Senhora. você chega em dezembro, na hora que as crianças entram de férias, você vai pra praia. Acabou. Que é época cara. Vai já... Não dá, gente. O dinheiro não dá. Dá não. Então, a gente tem que planejar. Tudo dá para você fazer se você planejar. É a palavra de ordem. Sentar, organizar as suas finanças, organizar com a sua família, principalmente. Eu acho que hoje em dia está faltando as pessoas sentarem e conversarem. Muito. Né? Venda casada é outro problema. Venda casada é um problema sério. Leve 3 e pague 2, é isso? Não, né? Isso às vezes geralmente são as promoções. A venda casada acontece, um exemplo bem comum, às vezes produtor rural fala muito isso. Vai ao banco querendo fazer um financiamento e a pessoa vai e fala assim, só se você fizer um seguro de não sei o que aqui. Tipo assim, uma coisa pela outra. A venda casada, ela é um problema, ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1. Não pode, são vários exemplos de venda casada que nós temos, e é como se fosse assim, para você levar um produto, um exemplo simples, você tem que levar. Bancos é muito, então fique atento, a pessoa pode te oferecer, ela não pode te obrigar. Se você é obrigado, você não vai levar. Agora essa também o bicho pega. Fila de bancos. Você atua muito banco, Cristiane? Sim, nós temos... Esse você tem que autuar com força. Pois é. Desde 2014 que a lei foi alterada, nós temos fiscalizado bancos, mas eu peço novamente, isso aí eu peço muito para as pessoas observarem, levarem para a gente. Nós temos a fiscal, que faz fiscalizações constantemente, mas como nós não temos poder de estar em todos os bancos ao mesmo tempo. Então, eu peço a vocês que, quando você chegar ao banco, retire a senha. A senha é sua prova. Retira a senha. Na hora que você for atendido, que você for começar o atendimento, pega essa senha, peça o atendente, o caixa, para registrar o horário que ele está te atendendo. Porque na mesma senha, porque é ali que você vai ter a prova. Que horas que você foi atendido. Esse caixa vai registrar por escrito? Sim, não, eles passam ali, não tem aquele... Fita da máquina? Exatamente. É o que eles fazem geralmente. Eu não sabia. Já tivemos autuações aqui, já tivemos processos administrativos instaurados com base em... fizemos portaria com base nessa reclamação do consumidor. E se o caixa negar de fazer? Se o caixa negar, você vai informar também pra gente que negou. A lei fala que tem que registrar. Entendeu? Então é muito importante. Ele não vai negar porque ele tem conhecimento da lei, né? Mas se ele se negar, pode levar lá pra gente. Então é muito importante que você tenha isso. Isso aí é um apoio que você, consumidor, está dando a você mesmo e ao Procon. Tendo em vista que são inúmeros bancos e não temos condição de estar ao mesmo tempo em todos os locais. Para a gente encerrar rapidinho, Cristiane, já estamos em cima da hora, programa Vitrine Legal. Deve ser o que eu estou pensando. Vamos ver a explicação É um programa dela. que nós temos trabalhado com ele, bacana, assim, tem um tempo já. Preços... nas vitrines. Consumidor também tem que ficar atento. Você que compra na loja, cobre do seu lojista. Nós cobramos direto, mas você, como olho na rua, tem que nos ajudar. Colocar o preço à vista, a prazo, total a prazo, a gente pede sempre isso. E quando tiver um financiamento, colocar até encargo, juros ao mês, ao ano, mas sempre, né, a gente pede aos lojistas que não tenham esse financiamento, que coloquem o à vista, a prazo, total a prazo, é uma regra nossa aqui. Então vale muito, né? Do Código de Defesa do Consumidor. Vale Sim, muito. Vale muito. Cristiane, para encerrar o site aí, o endereço eletrônico do... Primeiro, consumidor.gov, que é a plataforma. Você pode até baixar como aplicativo no seu celular. www.consumidor.gov.br. Você registra lá a sua reclamação, faz o seu cadastro, são mais de 300 empresas, todas de aviação, de telefonia,
todas estão lá. Eles têm de 7 a 10 dias para te responder. E eles querem solucionar muito porque são os índices deles de satisfação. E outra coisa que eu quero falar com vocês que recebem muitas propagandas no celular, entrar no site do Ministério Público de Minas Gerais, no cantinho da página vai ter Procon MG, você clica e logo em seguida você vai clicar no bloqueio anti-telemarketing. Vai cadastrar o seu telefone para você não receber mais essas propagandas. Doutora, muito obrigado pela participação. Fala com o Rafael que eu quero ele aqui. Pode deixar. Está com um novo empreendimento aí, É um estúdio, chama Versátil Treinamento Físico Funcional. Versátil. E Rafael é bem versátil mesmo. Ô, Rafael, tá na hora do papai, hein? Chama, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu agradeço em nome do Procon. Coloco o Procon sempre à disposição de vocês. Vamos fazer uma parceria aí permanente. Tá jóia, obrigada. Tá, okay? Grande abraço, eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até lá. Espaço Aberto. Oferecimento AMAP, CISAMAP, MLS Incorporadora e São Jorge Auto Ônibus.